vossa palavra é verdade, orienta e dá vigor. Na verdade santifica vosso povo, ó Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu. Pai, estais em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amastes a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me amaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, hoje o Evangelho nos mostra a oração que Jesus expressa no seu mais profundo desejo pela unidade dos cristãos. E esta não é somente entre os apóstolos, e sim entre os discípulos e aqueles que mais tarde haveriam de acreditar nas suas palavras. E a unidade na comunhão de vida plena com todos os amados por Deus, sobretudo, comunhão com aqueles que procuram a face de Deus, mesmo as apalpadelas, os excluídos pela sociedade, os sem rumo certo na vida. Também estes são alvos da amizade, simpatia e estima dos cristãos. Por eles, reza para que, reconhecendo o seu mau caminho, os seus deslizes, quedas, fracassos e falhas, se convertam e, acreditando na boa nova pregada por Jesus, possam ser salvos. Jesus, ao declarar a bem-aventurança dos pobres, ao repudiar o apego ao dinheiro e à opressão civil ou religiosa, indica o caminho desta unidade. No mundo cativo das ambições, do poder e do dinheiro, instaura-se a injustiça, que privilegia minorias e exclui maiorias. Os discípulos devem compreender e, sobretudo, primar pela solidariedade, pessoa independentemente das suas condições sociais. Todos os homens, maus ou bons, ricos ou pobres, brancos ou negros,
naturais de um determinado lugar ou simplesmente residente. Todos são chamados à salvação. A criação de Deus não pode ser considerada ou tida por propriedade privada de alguns, um monopólio dos ricos em detrimento dos pobres, pois o que vemos é que os ricos tomam para si os meios que sustentam a vida, relegando os pobres à privação e à morte. É precisamente o que acontece na maior parte dos casos daqueles condenados a morrer em reservas feito animais do jardim zoológico. Os meus irmãos e irmãs, os meus irmãos e irmãs que trocam a vida por uma moeda de 50 centavos ou R$ 1 em vias públicas, com o risco de serem atropelados pelas viaturas. As moças que ganham a vida pelo corpo, os pobres e excluídos das favelas. Muitos tínhamos a dizer: verdade é que os grandes do poder financeiro e político muitas vezes submetem estes e aqueles a produzirem para eles e se apropriam de seus bens. A união ecumênica dos discípulos de Jesus, facear na luta pela remoção da barreira que separa os ricos dos pobres. Esta deve ser a minha e a tua meta. Também, meu irmão e minha irmã, temos de lutar pela comunhão plena de amor em que o amor do Pai e do próprio Jesus esteja em todos. E todos se sintam realmente amados pelo Deus. Eis a oração de Jesus que podemos adotar. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me destes estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina, que tu me deste, pois me amastes antes da criação do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.